Eu sou o pastor Guilherme Slonzo, da Primeira Igreja Batista de Santo André. Esta é a 8ª aula da Escola Bíblica Dominical, Tudo em Família. E nós vamos estudar hoje sobre a família da Sunamita. E com a família da Sunamita nós aprendemos dedicação, aprovação e bênção. O texto está lá em 2 Reis, capítulo 4, versos 8 a 37. Ali nos relata que aquela mulher mencionada nesse texto de Reis, e é interessante, o texto não traz seu nome não é revelado no texto. O texto apenas informa que ela morava na cidade de Sunem com o seu marido, e cujo nome também o texto não informa. Ela é chamada simplesmente de Sunamita por ser da cidade de Sunem. E este lugar era localizado próximo a Jezreel, ali no Monte Carmelo. E diz o texto que esta família era uma família muito rica e que se dedicava à agricultura e com certeza também era uma família temente a Deus. E o casal não tinha filhos, relata o texto. Possivelmente aquela mulher era estéril e também revela o texto que o seu marido já era velho. Né? E o fato que aprendemos aqui a primeira lição, e a primeira lição que aprendemos com esta família é que a hospitalidade deve ser praticada na família, na nossa casa. Né? Diz o texto, verso 1, que certo dia Eliseu passava pela cidade de Sunem, e lá se achava uma mulher muito rica que o convidou para comer pão na sua casa e descansar. E assim todas as vezes que por lá passava, o homem de Deus entrava para comer pão. E o fato é que, movida por uma sensibilidade espiritual, aquela mulher achava que o que fazia para aquele homem de Deus, era pouco. Então ela chamou seu marido e disse: este homem que passa por aqui é um homem de Deus. E disse: olha, vamos fazer aqui em casa um pequeno quarto, né, um sobradinho aqui em cima, e colocar ali uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, ele possa estar, então, se retirar ali para descansar. E o fato que nós vemos aqui no coração desta mulher, desse casal, um coração, né, amoroso, um coração hospedeiro. E aqui, amados, está o exemplo de uma família hospitaleira, sensível às necessidades dos outros. Hospitalidade, o que significa? Hospitalidade é o ato de hospedar, é o acolhimento efetuoso. Lá em Romanos 12, 13, há uma recomendação explícita que Paulo diz, né? Ele diz, olha, praticai a hospitalidade. É o imperativo, praticai, né, a hospitalidade. Em 1 Pedro 4, 9, a Bíblia recomenda: sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. E o fato que não dá para murmurar, né? Porque hospedar é uma alegria no nosso coração. Em Hebreus 12, 1, lemos o seguinte: olha, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, hospedaram anjos. E isso é um fato, já tive essa experiência aqui na minha casa, e nosso amado pastor Sidney, que é nosso missionário em Portugal, toda vez que ele vem ao Brasil, ele vem hospedar aqui em casa, e ele diz que ele não quer ir para o hotel, porque a nossa casa é um hotel de 5 estrelas. Então é benção ele estar aqui, nós somos abençoados por ter um relacionamento com um homem de Deus, falar sobre o campo missionário, né? Suas ideias, pensamento que Deus está fazendo através da vida dele, trazendo bênção para nossas vidas. E toda vez que ele vai embora, impõe as mãos, deixando a bênção de Deus sobre nossa casa. Me lembro também de um outro fato, quando eu era superintendente da Escola Bíblica Dominical, chegou um jovem e eu perguntei:
de onde eles estavam vindo. Eles disseram, estamos vindo do Rio de Janeiro. Perguntei, onde vocês moram? E eles disseram, nós moramos numa pensão, nós não temos casa, então nós moramos na pensão. E aquilo doeu o meu coração, e eu compartilhei com Eunice. E dissemos, olha, então vamos hospedar na nossa casa, convidá-lo para vir morar em casa, até que ele arrume sua própria casa. E assim o fizemos, convidamos para morar na nossa casa, e eles ficaram lá um bom tempo, né? E até que conseguiram arrumar uma casinha e montar sua casa e tocaram a vida para a frente. Foi bênção na vida deles e nas nossas vidas também, mas é fato, infelizmente, muitas famílias cristãs se tornam, né, tremendamente egoístas, fechadas às necessidades do próximo. A Bíblia diz para nós amarmos nosso próximo. E amar nosso próximo é atitudes para com ele, né? Amor gera atitudes no nosso coração. Por isso, o exemplo da família de Sunem é mais que pertinente. E Eliseu, o profeta Eliseu, reconheceu, né, o acolhimento dispensado por eles e a seu companheiro Geazi. Lá no verso 11 diz, olha, que certo dia, quando retirou-se para o seu quarto para se deitar, ele disse ao seu moço, olha, vai chamar a sunamita. E o jovem foi, chamou, e quando ela chegou, se pôs diante do profeta, ele disse, olha, eis que tu tens tratado com muita bênção a minha vida, com muita abnegação, e o que nós podemos fazer por você? Haverá alguma coisa que eu possa falar a seu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, olha, eu habito no meio do meu povo. Ela estava dizendo, olha, estou em paz, tranquilo, não preciso de nada. Mas o profeta, então, acho que ficou a pensar, o que há de se fazer por ela? E o moço, Geazi, seu moço, respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Então o profeta Eliseu fez a ela uma promessa. Ele disse, olha, por esse tempo, daqui a 1 ano, você abraçará seu filho. Está lá no verso 16. E ao que ela respondeu, não, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Ela, por certo, sabia que não podia ter filho, e ela não queria ser criada uma falsa expectativa, ter sonhos que para ela era impossível. Mas é fato que no tempo determinado, 1 ano, ela concebeu e deu à luz um filho, segundo Geazi lhe prometera. Vemos aqui, amados, que o profeta decidiu retribuir tamanha generosidade àquela mulher. O exemplo e dedicação dessa família é digno de ser imitado. E não podemos usufruir de maneira egoísta os bens que Deus tem nos dado. Devemos ser liberais, generosos, abençoando os outros com os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. E o que aprendemos até aqui? Que a família da sunamita era uma família hospedeira, né? E sendo um exemplo para todos nós aqui, e isso, hospedar, né, pessoas, é bênção nas nossas vidas. Segundo passo aqui é caminhar com fé. É um desafio também para a família. Verso 18 diz, olha, tendo o menino crescido e possivelmente já era um adolescente, ele saiu com o pai para o campo, para trabalhar. Eles estavam no meio dos segadores, diz o texto. E aí o jovem começou a gritar, ai, ai, a minha cabeça está doendo. E por certo o sol foi muito forte. E o fato é que o pai disse ao seu moço, olha, pega o menino, leva o menino à sua mãe. E ele levou a sua mãe. E ela colocou então no seu colo, ficou com ele no seu colo até, diz o texto, até o meio-dia. E ao meio-dia ele morreu. E a mãe então pegou o menino, o rapaz, o jovem, subiu ao quarto do profeta, deitou o menino na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu.
e chamou seu marido, e ele disse, olha, manda um dos moços e também traga uma das jumentas para que eu corra até o homem de Deus e eu volte. Então ela fez, ali diz o texto, albardar a jumenta e disse ao seu moço, olha, não corra, não se detenhas, né, no seu caminhar, senão quando eu te disser. E partiu ela, pois, a ter com o homem de Deus até o Monte Carmelo. E mesmo diante da tragédia que se abatera sobre aquela família, aquela mãe não se desesperara. Ela se dispôs, sem deter, a uma caminhada de fé e de esperança. E ao vê-la de longe do Monte Carmelo, vendo lá no vale, ela vinha vindo, o profeta Eliseu viu, ela vinha chegando, vinha com angústia, e disse ao jovem Geazi, olha, corre ao encontro dela, porque vejo que está angustiada de alma, e chega lá, pergunta a Bela, pergunta, olha, vai tudo bem contigo, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com teu menino? E numa atitude de fé, o moço correu, foi até ela, e chegando a ela, perguntou, e ela, numa atitude de fé, né, respondeu a ele, está tudo bem. E esta é a palavra de esperança, de fé daquela mulher, mesmo quando as circunstâncias não são tão favoráveis, né? Ela disse que estava tudo bem. E fato é que, chegando a Eliseu, ela chegou a Eliseu, vendo Eliseu estava ali sentado, então ela se lançou aos pés dele e derramou toda a sua angústia de alma. Verso 27 e 28. E depois disse, olha, tão certo como vive o meu Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu aquela mulher. E é como se ela tivesse ali agarrado a bênção de que tanto ela precisava naquele momento. E o seu coração angustiado agora com certeza estava confortado, cheio de esperança, porque o homem de Deus se dispôs a ir até a sua casa. E diz o texto que, tendo chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a sua cama. Então o profeta entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. E é principalmente, queridos, nesta hora de adversidades e nos momentos de angústia que a família precisa adotar esse expediente. Entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. É o que nos diz o texto lá em Mateus 6, Mateus diz, olha, mas você, quando orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está nos céus, que não poderá ser visto, e que seu Pai, que o vê, o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Isso é um fato, queridos. Entrar no nosso quarto, fechar a porta, é só você e Deus vai lhe recompensar. Diz o texto que depois de algum tempo, Eliseu conseguiu então que o menino se despertasse, voltou à vida. E o profeta então manda chamar aquela mulher e, apresentando-se a ela, ao profeta, este lhe disse, olha, toma o teu filho, né? Ela entrou, lançou sobre os pés dele, prostrou em terra, tomou seu filho e saiu. Aquela caminhada de fé foi contemplada com a bênção do Senhor. Mas a morte do filho não foi a única tragédia que aquela família experimentou, que aquela mulher experimentou. Eles enfrentaram outras adversidades também, como, por exemplo, o período de 7 anos que tiveram de abandonar a sua terra e morar entre os filisteus por causa da fome que assolou aquela região. Mas sem se desesperar, confiando no Senhor, depois de um tempo a família voltou e teve todos os seus bens
restaurados. Em Eclesiastes 11:1, a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Foi então exatamente isso o que aconteceu com aquela sunamita e a sua família. A família, sempre dedicada, passou por várias provações, mas em todas elas ela pôde experimentar, pôde ver a mão de Deus agindo sobre a sua vida e a sua família. Manteve firme a sua fé, esperança, e depois das provações, as bênçãos do Senhor se manifestaram para suprir todas as suas necessidades. Amados, diante das diversidades da vida, a família cristã hoje é desafiada a fazer uma caminhada de fé. Hebreus 11 apresenta o relato de diversas famílias ali caminhando pela fé. E assim, nós devemos nos valer de todos aqueles que podem nos ouvir, confortar, orientar, mas devemos ir principalmente à direção do Senhor Jesus Cristo, pois Ele conhece todas as nossas necessidades e prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas. Amém, queridos? E eu quero deixar hoje uma lição de casa para vocês, aproveitando esse tempo que nós estamos aqui em casa confinados. Eu diria assim, olha, reúna toda a sua família para um bate-papo e juntos considere essas 4 questões aqui, olha. Faça pergunta e discuta na sua família, dizendo assim, olha, nossa família é hospitaleira? É sensível à necessidade da família alheia? Temos aproveitado bem as oportunidades para viver como família enquanto estamos todos com vida? Nos momentos de provação, temos buscado ajuda no lugar certo, agindo com fé, esperança e coragem? E concluindo, o que podemos melhorar em nossa vida familiar? Assim Deus os abençoe grandemente. Amém.